Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo para a reflexão deste segundo domingo da nossa quaresma. Este domingo que se marca pela narração da transfiguração do Senhor, segundo São Mateus, mas que tem na primeira leitura o chamado de Abraão de sair da sua terra. Toda a vida cristã é uma grande quaresma. Então a quaresma não são apenas 40 dias, mas a quaresma é a nossa vida, esta saída da nossa terra para irmos para o lugar onde Deus faz aliança com a gente, como fez com Abraão. Então o Senhor também nos diz: sai da tua terra, sai do lugar que você habita, que tantas vezes é um lugar de pecado, de egoísmo, que eu habito, que tantas vezes é um pecado de medo, de insegurança, que nós habitamos, que é o lugar do império das trevas. E caminhemos e marchemos como povo pelo deserto durante os 40 dias como um símbolo da nossa vida, para experimentarmos a força da ressurreição do Senhor. É muito interessante que o texto da transfiguração mostra essa espécie de prefiguração da ressurreição. Jesus, que ao chamar aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, os leva à montanha, sobre uma alta montanha, se transfigura diante deles brilhando como o sol e com roupas brancas como a luz, ou seja, sinais da ressurreição. Mas alguém pode perguntar-se por que Jesus se transfigura para os discípulos nesse momento? Por que não deixar para que eles se surpreendessem quando ele próprio estivesse vivo e ressuscitado? Por que antecipar como que um lampejo da ressurreição? Veja, São Mateus não registra isto. Mas São Lucas, ao registrar a narração da transfiguração, diz que Jesus, Moisés e Elias estavam a conversar sobre a sua morte na cruz. E muito provavelmente os discípulos também escutaram esta conversa. E aqui, meus irmãos caríssimos, nós precisamos parar um instante e espirrar, né? E continuar a pregação. E, ao mesmo tempo, parar um instante e se perguntar por que, isso acontece. E por que Jesus, então, se transfigura em glória diante dos discípulos? Por um motivo simples. A cruz, se fosse o fim de tudo, seria o maior escândalo da humanidade. Só que a cruz de Cristo não é o fim. A cruz de Cristo é a porta. A cruz de Cristo é a passagem à terra prometida. A cruz de Cristo é este atravessar do Jordão para que o povo possa entrar no lugar onde o Senhor nos deu. É por ela que nós passamos. Então ela não é fim, ela é caminho. Passando pela cruz nós experimentaremos a ressurreição. Mas esta cruz não é uma cruz etérea, nem um fato histórico preso ao passado, de um homem, de um Deus que se fez homem e morreu sobre o madeiro há 2000 anos. Mas esta cruz é a nossa vida. Quando nós fomos batizados, o primeiro sinal que a igreja nos fez foi cravar, marcar as nossas frontes com a cruz de Cristo, o sinal da nossa salvação, a porta que é o caminho para que eu chegue a esta terra prometida, que é a ressurreição de Cristo. Por isso o Senhor se transfigura para que nós não olhemos mais para as nossas cruzes achando que elas são um ponto final. O demônio quer que nós achemos que o nosso sofrimento é a última palavra, que a morte é a última palavra, que o pecado é a última palavra. Mas ao contrário, Ao contrário. A última palavra é a palavra da vida e da ressurreição. O Senhor hoje quer afastar do nosso coração o escândalo da cruz. Por isso, cito a vocês uma homilia do século V de São Leão Magno, Papa, que é a leitura do ofício de leituras também deste domingo. Então, São Leão Magno vai dizer assim: sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos, e que ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer por causa da justiça, ou duvide da recompensa prometida, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso, e pela morte que se chega à vida. O Senhor assumiu toda a nossa pobre fraqueza, e permanecemos assim no seu amor e na proclamação do seu nome, e se assim permanecermos no seu amor e na proclamação do seu nome, venceremos o que ele venceu, ou seja, a morte.
e receberemos o que ele prometeu, a vida eterna. Assim, quer cumprindo os mandamentos ou suportando a adversidade, deve sempre ressoar nos nossos ouvidos a voz do Pai que se fez ouvir, dizendo: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai. O tempo da Quaresma, meus irmãos caríssimos, é um tempo de nós professarmos a fé, dizermos publicamente, diante da igreja, diante dos homens, diante do mundo, mas principalmente diante das nossas dificuldades, das nossas cruzes: Cristo Jesus venceu a morte pela cruz e está vivo, e nele nós também venceremos as nossas cruzes e com ele um dia resplandeceremos, tendo um rosto como o sol e vestes tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejar. Deus te abençoe, Santa Quaresma.